Seja muito bem-vinda a mais um episódio de Potência Periférica. Eu estou muito feliz porque eu estou recebendo uma pessoa muito especial. Eu acredito muito em conexões reais. Eu acho que é muito importante a gente conhecer pessoas. E hoje eu tive um encontro especial que eu conheci a Andressa Gonçalves. A Andressa Gonçalves, ela é uma mulher preta, forte, periférica, já fez de tudo um pouco nessa vida. Ela acredita também no poder das conexões. Ela é uma das idealizadoras do projeto Negras no Poder. É formada em comunicação e ela vem contar um pouquinho do que ela faz e servir de inspiração para outras mulheres. Seja muito bem-vinda, Andressa. Obrigada pelo convite. Também estou muito feliz de fazer parte desse projeto e poder partilhar um pouquinho da minha trajetória. E antes da Andressa começar a falar um pouco da trajetória dela, eu já quero dizer que você que está aí, se inscreve no canal, curte, compartilha, que é muito importante para a gente, para as pessoas entenderem que esse conteúdo é relevante. Andressa, mais uma vez, muito obrigada. Queria muito que você falasse da sua trajetória, que eu acho que é inspiradora e que você tem um movimento, que é o Negras no Poder, que tem um objetivo de fortalecer outras mulheres pretas, né? Mulheres negras, e mostrar que elas podem muito e conectar mulheres que elas estão em diferentes cargos, em diferentes posições, e cada uma contando a sua trajetória para inspirar outras mulheres para se conectar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, quando surgiu. Com certeza. O Negras no Poder, ele foi criado, ele foi iniciado através de uma situação que nunca é boa e que muitas mulheres negras passam no mercado de trabalho, que é um desligamento. Né? Então, a Jéssica Carine, que iniciou o movimento, ela trabalhava numa empresa por mais de 10 anos e um simples dia falaram, obrigada pelo seu trabalho, aqui não dá mais. E não era sobre performance, porque ela tinha, inclusive, recebido um reconhecimento em curto prazo dentro desse emprego. E aquilo gerou tanta incomodação para ela, assim, por que eu fui desligada se eu tenho uma boa performance? E ela entendeu que ela queria conversar com outras mulheres negras que também estavam sentindo, ou que vivem, ou que sentia aquele sentimento que ela estava passando naquele momento. E aí, no LinkedIn, ela foi lá no LinkedIn e começou a convidar, se conectar e convidar as mulheres negras da rede a participar de um grupo no WhatsApp. E assim nasceu o Negras no Poder. Eu fui uma das primeiras que ela convidou. E a principal intenção do Negras, no foco inicial, é o empoderamento e o acolhimento das mulheres negras no mercado de trabalho. Então, como que nós, juntas, conseguimos nos desenvolver e partilhar conhecimento, né? Para que a gente se fortaleça cada vez mais. E aí, nessa história, começamos ali com 5, 10, já estamos celebrando esse ano 5 anos de projeto e somos mais de 300 mulheres negras, isso dentro do hub ali, do grupo de WhatsApp, mas espalhadas pelo Brasil inteiro e algumas também fora do país, na Europa, nos Estados Unidos. Inclusive, a Jéssica agora está nos Estados Unidos, foi desbravar lá sua vida profissionalmente e encarar os seus sonhos. E nesse crescimento do projeto, a gente foi criando células, né? Então, nós temos mulheres que fazem um foco de psicologia, formadas em psicologia, que faz essa ajuda, né? Um trabalho social, seja encontros com foco em acolhimento psicológico. Nós temos advogadas que também fazem aquele primeiro orientação jurídica para mulheres que já viveram diversas situações, desde divórcio, violência doméstica, pensão alimentícia, né, que é bem comum, o abandono da paternidade. E tem um outro foco, um outro viés que também acontece muito no coletivo, que são os atravessamentos. E essas dificuldades, elas permeiam e elas passam muito além do ambiente de trabalho. Então, eu fui barrada em um evento
que eu fui convidada e o segurança me barrou porque eu era uma mulher negra. E aí a convidada tem que sair de lá de dentro para fazer a pessoa entrar. Outra situação que a gente já teve que acolher, a pessoa foi fazer um papa dentro de um posto de saúde e usar um equipamento maior do que é o ideal dentro desse processo. E a pessoa se sentiu muito invadida e violentada. E isso são situações que não é sobre ali na hora você criar, você fazer um barraco, você querer resolver com as suas próprias mãos. Isso geram cicatrizes em nós, mulheres negras, que é para além do você resolver a situação. E esse espaço, ele acolhe, ele fortalece e ele também direciona para novos caminhos de como que eu posso ver a vida e ver esses momentos que eu estou vivendo para além dessa dor e dessa situação. E aí esse encontro ele acontece de forma presencial e de forma online, isso? Isso, a gente tem encontros mensais, alguns encontros são 100% online, para que mais mulheres participem, e a gente também tem encontros híbridos, né? Então, presenciais, sempre pensando na economia de mulheres pretas também, então a gente faz questão de estar em locais que são de mulheres negras também, né, empreendedoras negras, para ter esse momento de trocas. Nossa, muito legal isso, que é uma rede, né, de colaboração, uma rede de apoio. E aí tem essa questão da empregabilidade, que vocês vão trocando também, conectando, tem essa questão de acolhimento. O que mais que tem dentro desse grupo? Nem de tudo, né? A gente não vive só de dor, né? E aí, com o decorrer do tempo, chega um momento que a gente está cansada de falar de luta. A gente não quer mais... a luta é o nosso dia a dia. E aí, eu criei o Café e Sarau Negras no Poder, que aí são encontros totalmente cultural, com foco em nos celebrarmos, né? Então, um dos nossos primeiros encontros foi no Julho das Pretas, e a edição era dentro de um estabelecimento que se chama Jô Torteria, lá no centro de São Paulo. E aí lá a gente... Comida, para mim, eu acredito que comida é afeto, comida é esse momento de confraternização. E aí, por que não unir o momento de celebrarmos com comida e com arte? Então, nesses encontros, temos aí o café da manhã, temos arte, desde poesia a música também, artistas, cantoras pretas que também já participaram, e esse lugar de troca, né? A palavra, ela tem um poder muito forte nas nossas vidas, né? Tanto quando você emana, como quando você recebe. E muitas das vezes a gente não consegue pagar uma terapia, ou a gente não tem esse acesso à terapia. Mas se você tem um papel e uma caneta, você pode colocar num papel o que você está sentindo, né? Dentro do Café e Sarau, a gente usa esse momento de externalizar através da poesia, mas ele é só a forma de você colocar para fora, já é um alívio e já é também uma troca, quando você escuta, muito grande e muito poderoso. Essas conexões são bem importantes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação em comunicação social, e hoje você está à frente, né, da comunicação de uma empresa na área de marketing. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória. Mas aí, dessa trajetória profissional, mas eu queria que você falasse de uma outra coisa antes, que é que você nasceu no Parque Novo Mundo, em Guarulhos. E como foi essa sua trajetória lá, e desde você se descobrir na comunicação, e aí você falar dessa sua formação? Perfeito. Então, com o tempo, brincadeira, serei breve. Eu, como muitas e muitas mulheres da era 30+, a minha mãe veio de Pernambuco, então sou filha de uma retirante, né, um termo bem popular. E eu cresci ali até os meus 6 anos de idade numa casa de família. Eu literalmente nasci dentro de uma casa de família. Eu não tinha casa em São Paulo. E aos finais de semanas, a minha casa, o meu lar, era a casa dos meus padrinhos no Parque Novo Mundo, que é ali divisa com Guarulhos, Zona Norte. Foi onde eu cresci e me estabeleci. E aí,
Minha mãe fez um acerto depois de muitos anos sendo empregada doméstica e comprou seu terreninho lá em Guarulhos, num bairro chamado Ponte Alta. E, de fato, foi onde eu cresci e fui me conhecendo, né? E como que eu cheguei na formação de comunicação. Antes da gente entrar numa empresa formalmente, a gente sempre tem trabalhos informais. E eu percebi que todos os meus trabalhos informais eram ligados à comunicação. Então, eu vendi verdura na rua com um carrinho de mão, vendia com a minha vizinha. Eu trabalhei em salão de beleza, mas não fazendo o atendimento, eu vendia os produtos de cosméticos, eu ajudava ali na recepção, nos agendamentos, e a vender os produtos ali que ela tinha de perfume, de fragrâncias. E eu também trabalhei em posto de gasolina, dentro de uma conveniência, e nos dias de folga da conveniência, eu fazia frentista também, o folguista do frentista. E trabalhei em lan house, na lan house do bairro. E aí, o que todas essas funções têm em comum? A comunicação. Eu precisava me comunicar com quem estava chegando nesses lugares e também fazer um atendimento. E na minha cabeça, o lugar mais grande que eu poderia alcançar era ser representante comercial, porque eu achava muito chique aquelas pessoas chegando no salão, né, com seus carros, com suas roupas, olha aqui a paleta de produtos e tudo mais. E aí, um conselho que eu gostaria de deixar aqui hoje é que você sempre está sendo observado. Não importa onde você está, se você está num trem, se você está trabalhando, se você está num ambiente de escola, você sempre está sendo observado. E um dia, um dos donos do posto que eu trabalhava falou assim: Andressa, eu tenho uma importadora de cosméticos na 25, você quer trabalhar comigo? Então, não estava procurando emprego e ele viu por quê. Porque eu abria o salão, fechava ali a conveniência, fazia um bom trabalho. E aí eu entrei pelo meu primeiro emprego formal, com carteira assinada, tudo certinho. Eu tinha ali em torno de 19 anos. Não entrei na área de marketing de cara, foi na área de comunicação, na área comercial. E nessa época eu saí já do ensino médio. Fui bolsista ProUni, então ganhei a bolsa 100%, estudei a lei, consegui uma bolsa 100%, entrei para a faculdade de comunicação, mas assim que eu saí, eu não tinha certeza. Então, o que eu fiz? Eu já fiz o tecnólogo de marketing. E nesse período que eu trabalhava lá no posto e fiz o tecnólogo, ele me convidou para entrar numa área comercial, que não tem tanto ligação direta, né? São áreas pares, mas não são direto. Aí eu falei, por que não já emendar uma administração? Então, dentro da própria ETEC, eu fiz o curso de administração. Em 2 anos e meio, eu fui tecnóloga em marketing e administração. Da área de assistente comercial, eu fui para a área financeira, e trabalhei por quase 4 anos na área financeira, na parte de recebíveis, né, de contas a receber. Mas eu tinha um sonho, que era comunicação, porque eu percebia que essa era a minha essência. E aí consegui o bolsista, fui estudar. E aí, quando eu tentei entrar dentro dessa empresa na área de marketing, a gerente olhou para mim e falou assim: você não tem cara de que é boa para o marketing. Ai, que desnecessário. E aí eu tinha 2 caminhos para fazer naquele momento. Caminho 1, acatar, receber o que ela estava falando, afinal ela era gerente, ela tinha muitos anos de experiência no segmento, ela tem o domínio do que ela sabe, do que é bom, do que é ruim. Então, podia ouvir e continuar minha carreira no financeiro, que eu estava muito bem, indo muito bem, ou seguir o meu caminho no que realmente eu acreditava e falar, bom, se aqui eu não vou conseguir o que eu sonho, eu preciso permear novos caminhos. E foi o que eu fiz. Não é uma decisão fácil você querer sair de uma empresa quando você tem uma estabilidade financeira, né? Mas foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. E aí, a partir disso, eu saí de uma posição de analista que eu ganhava bem e em poucos meses eu fui para um estágio de marketing.
Esse estágio era na Aviva, que é a empresa que eu trabalho hoje. E aí, em 6 meses como estagiária, a empresa já me efetivou. Eles poderiam me manter como estagiária até 2 anos. Nossa. Então, em 6 meses, pelo meu desenvolvimento. Mas por quê? Porque essa bagagem de trabalhar em logística, de trabalhar com atendimento ao cliente, de ser proativa e de querer. Quando você quer muito algo e você demonstra isso, as portas elas se abrem. Então, eu fui efetivada. E durante 6 anos que eu trabalhei nessa empresa, eu entrei como estagiária e fui promovida a analista pleno, a analista júnior, a analista pleno. Até que na pandemia eu fui desbravar novos caminhos por outros segmentos e uma das maiores empresas de cosméticos me chamou, foi lá no meu LinkedIn e falou: "Você tem uma carreira incrível, Andressa. Vem trabalhar com a gente." Aí eu falei: "Uma multinacional me procurando para trabalhar? Será?" Não sou capaz. A gente entra nesse lugar de se sabotar. Se sabotar, né? Principalmente quando a gente pensa numa segunda língua. Mas a gente tem que enfrentar, a gente tem que encarar, mesmo sem estar lá dentro, ter 100% de certeza. Eu falei: vou fazer entrevista, né? Vai que eu consiga. Eu estava trabalhando, estava numa empresa bacana, mas eu fui. Passei a primeira etapa, passei a segunda, e falou assim: "Você consegue conversar com o gerente tal dia?" Aí eu falei: "Agora é sério." E aí, uma das maiores empresas de cosméticos, que é a Mary Kay, uma multinacional, me convidou para trabalhar. E eu trabalhei lá por quase 4 anos. Se eu tivesse aceitado o que aquela gerente, há 10 anos atrás, falou para mim: "Eu não te vejo nessa área. Será que realmente eu teria chego a uma multinacional também do mesmo segmento de cosméticos?" Então, com isso, a mensagem é muito importante esse movimento, você seguir no que está no seu coração e no que você acredita. E não escutar as vozes externas, né? Porque tem muita gente que vai falar que você não que você não vai conseguir. E aí, hoje, você está atualmente na Aviva. Exatamente. E aí, trabalhei na Mary Kay, fui para uma outra empresa que também é focada em equidade de gênero, mulheres positivas, e estava lá feliz e contente. E eis que a Aviva me liga: "Olha, nós estamos aqui com uma oportunidade que a gente pensou em você." E eu voltei para a Aviva, que foi a minha formação na área de marketing, 6 anos, como coordenação de marketing. Então, na Aviva, lá, eu já liderei diretamente 6 pessoas. Hoje eu lidero 4 pessoas. E estou aí cuidando da parte de comunicação de uma das BUs da empresa. E muito, muito feliz com a oportunidade, né? Então, você tem empresas e você ter pessoas que acreditam em você, que você pode, que você é capaz. Isso é o que importa, né, Andressa? Ter pessoas que vão acreditar e você continuar ali o seu sonho, porque o seu sonho era trabalhar nessa área. E isso é muito interessante pelo fato de que tem muitas mulheres que acabam desistindo do sonho porque alguém, ou às vezes é o companheiro, ou às vezes é uma pessoa muito próxima que está falando, que fala que aquilo não combina com você. Eu já contei uma vez aqui, num outro momento, que eu já tive esse momento também, de uma pessoa chegar para mim. Eu também sou formada em comunicação, e aí eu trabalhei em loja, trabalhei em vendas durante 7 anos, e quando eu decidi fazer a faculdade, a pessoa chegou e falou para mim assim: "Menina, você está louca? Você vai fazer jornalismo? Por que você não faz uma formação voltada para uma coisa que você já trabalha?" E não era o que eu queria. E sempre vai ter uma pessoa. Mas o importante é que tem muitas outras pessoas que te apoiam. Quem foi a pessoa que te apoiou na sua decisão? Porque não é fácil, né? Você largar, você vai ter os julgamentos. Você é analista, você ganha X e você vai ser uma estagiária. Então, tem todas essas outras questões também. Quem foi a pessoa crucial que te apoiou assim, nesse momento de mudança? Eu acredito que não é somente sobre uma pessoa, mas é você ter uma rede de apoio que acredita em você, porque as vozes externas, né, vão te olhar e te definir pelo um pedaço do que você é, né?
Mas quem está ali no seu dia a dia, que pode ser sua mãe, sua avó, seu companheiro, sua companheira, sua prima, né? Eu tenho uma prima que a gente tem uma diferença de 7 anos e a trajetória dela, a carreira dela que ela foi fazendo, me inspirava. E não necessariamente ela falou algo para mim de maneira direta, faça isso ou faça aquilo. Mas você está cercada de pessoas que você vê em movimento, que você vê superando obstáculos, faz toda a diferença. E não ter vergonha de ouvir outras pessoas, que às vezes você não tem nem contato direto, mas, olha, eu estou pensando em fazer isso e isso. Você acha que é loucura? Mas eu acredito, eu sinto que esse é o caminho. E você vai ouvir bons conselhos também, para além daqueles que só olham e estão te julgando e te criticando, né? Então, eu tive a felicidade de ter companheiras, né? Eu sou uma mulher lésbica, que foram importantes para me apoiar e que viam a minha vontade, a minha coragem e a minha força de vontade também em estudar e me capacitar constantemente, porque não é porque você chega em tal lugar, você tem que parar, você tem que estar constantemente estudando em desenvolvimento e fazer acontecer. Se aqui falou não, segue em frente, porque você vai chegar onde você quer. Vocês ouviram? Vocês anotaram aí? É isso, é isso. Eu acho que você trouxe muitas coisas importantes aqui que servem de inspiração, mas eu queria falar uma coisa assim, até inclusive que está dentro do movimento de vocês, de Negras do Poder, né? Que obviamente vocês vão falar de racismo, preconceito, várias outras questões, mas a gente não está apegada a isso pelo fato de que também não vamos ouvir. É claro que a gente tem que lutar sempre, não podemos aceitar o racismo e a gente tem que unir forças para realmente ter essas mulheres, ter pessoas negras ali juntas, fazendo com que outras pessoas negras cresçam, se desenvolvam. E aí, dentro desse núcleo, desse grupo de vocês, eu queria que você trouxesse para mim, assim, para a gente, para quem está assistindo, para quem está acompanhando, assim, qual foi a história que mais te tocou, que você falou assim, cara, eu não posso parar, não posso sair, eu preciso... Porque a gente sabe que, como pessoa, a gente tem os nossos desafios, né? Nós temos as nossas questões, e conciliar várias coisas também, às vezes a gente não é... Às vezes, para a gente não é fácil. E acredito que essa rede que você está desde o início ali, é uma das idealizadoras ali, junto com a Jéssica, enfim. Claro que você, de certa forma, serviu de suporte para muitas pessoas, conectou muitas pessoas, mas tem um momento que, às vezes, a gente pensa em desistir, mas tem uma história de alguém que fala, não, eu não posso parar. Eu queria que você falasse se teve uma história assim que você falou assim, não, eu preciso continuar. Você me colocou numa situação complicada, hein? As meninas, não fiquem ciumadas. Mas tem uma história muito especial, que é a Sunamita. A Sunamita, ela é prolixa, né? Ela tinha uma dificuldade em questão da oralidade mesmo, e muito, muito esforçada dentro dos ambientes de trabalho que ela estava. E aí ela fez alguns movimentos de mudar de empresa, mas ali no pós-pandemia, e agora que a gente está chegando nessa época do ano em São Paulo, de chuvas, no começo do ano, o bairro que ela morava teve um deslizamento e a casa dela foi interditada. Metade da casa dela ela teve perda, e de um dia para a noite você tem uma casa e no outro dia você não tem. Então a gente fez muita força-tarefa entre nós para apoiar a Sunamita e a família dela. Ela, naquela situação, também estava sem emprego, e a gente se tentou ali apoiar ela para ela não desabar, não só no sentido físico ou a situação do problema, mas emocionalmente, para que ela entendesse que ela tinha uma base de mulheres ali junto com ela para fortalecê-la, né? Também fizemos um movimento de apoiá-la financeiramente, mas isso é mínimo comparado a esse lugar de empoderamento. E passado essa situação, a Sunamita
entrou numa empresa que ela almejava muito dentro da área de compliance. Ela já lançou livro dentro da área do segmento de compliance e hoje é um exemplo para tantas outras mulheres, não só dentro do movimento, mas dentro ali da sua trajetória. Então, Suna, você é uma inspiração para mim, para todas nós, e que você continue brilhando e inspirando a nós, porque vão ter momentos difíceis na nossa vida, mas essa união que o Negras no Poder teve naquele momento foi muito importante para que ela não desistisse, né? Não somente da carreira dela, mas que ela se fortalecesse e seguisse em frente. Falei, sempre tem uma história, né, que a gente acaba falando, não, eu preciso continuar, porque é por essas, e acho que esse é o que importa assim, nessa rede toda de colaboração. Bom, eu queria te agradecer. Acho que nosso papo foi muito, muito, muito significativo. Queria muito agradecer por a sua conexão, por vir para o Potência Periférica, por participar de uma iniciativa que eu queria falar para vocês, que a gente começou com o Networking das Patroas, que é um grupo de mulheres periféricas e não periféricas, mulheres empreendedoras, executivas, mulheres que desejam se conectar, né, por meio do empreendedorismo, e é uma rede de colaboração também, né, de negócios, que a gente possa uma fortalecer a outra. E foi quando eu conheci a Andressa, e acho que tem muitas coisas que a gente pode conversar e se conectar e fazer acontecer. Quero muito que você faça esse encontro também, Negras no Poder, aqui dentro do G10, dentro do Hub, em algum momento também. Acho que seria muito importante a gente fazer essa conexão, trazer essas mulheres para cá, trazer o projeto para a gente conversar e fazer essas conexões, que eu acho muito importante para ver como que a gente pode se ajudar. Então, queria que você falasse das redes sociais para as pessoas seguirem, para poder acompanharem um pouco mais do trabalho de vocês. Com certeza. E eu também quero agradecer o convite através do network das patroas. E a Laís também, né, que é uma das empreendedoras. Então, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. As redes sociais do coletivo é Negras no Poder, seja no Instagram ou no LinkedIn. E o meu LinkedIn é Andressa Gonçalves. O meu Instagram é Andressa.Gonçalves, com 2 L's, e vocês vão me encontrar lá. E muito, muito obrigada. Estou muito feliz pela oportunidade. Vamos trocar, vamos criar projetos juntos, porque essa troca é a que faz a diferença. Vou aproveitar e agradecer a Laís também, que fez essa conexão, Laís de Monte. E já que a gente está falando de empreendedorismo, né, de rede, enfim, eu queria também dar um recadinho para vocês, que no Shopping Jardim Sul tem uma loja chamada Loja Empodera Elas. É uma loja que a gente reúne ali 15 empreendedoras periféricas, elas são de Paraisópolis, e elas vendem os produtos dela lá. Então, assim, quem está empreendendo, a mulher que está empreendendo, ela sonha em ter uma loja no shopping. E a Associação das Mulheres de Paraisópolis fez uma parceria com o Shopping Jardim Sul, e essas mulheres podem empreender. Começou como um projeto ali no Dia Internacional das Mulheres e continuou, e esse projeto está ativo até hoje, essa iniciativa está ativa até hoje, a loja Empodera Elas. Eu tenho também, estou dentro da loja, dessa loja lá no Shopping Jardim Sul, vendo as camisetas do projeto Potência Periférica, mas tem outras mulheres incríveis também que estão vendendo lá, apresentando seus trabalhos, e é muito importante vocês fortalecerem essa rede, conhecerem também. Quem está aqui em São Paulo, quem está aqui na Zona Sul, quiser conhecer, fica no Shopping Jardim Sul, no piso 2. Vamos girar o dinheiro nas mãos de empreendedoras, pequenas empreendedoras. Isso faz toda a diferença, gente. É isso aí. Obrigada, Andressa, mais uma eu vez. Que agradeço. E vocês que acompanharam a gente até aqui, não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar. Vamos fazer essa rede Potência Periférica alcançar muito mais pessoas, tá bom? Obrigada. Sigam a gente nas redes sociais, Potência Periférica no Instagram. E é isso. Obrigada mais uma vez. Até a próxima.